Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira quente, dia 20 de novembro, para mais um programa Conexão Campo Cidade. Hoje estou aqui diretamente de São Paulo, num feriado bravo aqui, né? Que em São Paulo é o Dia da Consciência Negra, e o nosso respeito, a nossa homenagem e a todo o público negro do país, pessoas maravilhosas que ajudaram e ajudam a cada dia o nosso Brasil a ser um país melhor e um país miscigenado, onde brancos, índios, negros, asiáticos convivem em harmonia, com amor e paz. E hoje temos a honra de receber um convidado aqui muito importante, o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da ABIEC. A ABIEC é a Associação Brasileira da Indústria de Exportação de Carne Bovina. Fernando, e ao meu lado aqui está o Tejon, né, meu companheiro de bancada de sempre, e daqui a pouco o Antônio da Luz estará aqui conosco também. Fernando, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui para você. Eu tenho visto nas minhas interações com o mercado um certo pé atrás aí com as questões do couro, né? A gente vê algumas grifes falando em substituir o couro por materiais sintéticos. Eu fui numa loja da Apple comprar uma capinha de celular de couro e o vendedor me disse que a Apple não vai mais produzir capas com couro por questão de sustentabilidade. Eu vi também dirigentes de montadoras de automóveis na Europa falando que todos os revestimentos dos bancos dos carros finos agora serão materiais sintéticos. E eu entendo que uma coisa que o mercado ainda não compreendeu, primeiro, que a nossa pecuária de corte é 99% altamente sustentável. E o segundo, que ninguém abate um animal para arrancar o couro. A gente abate um animal bovino para comer a carne, né? E já que o animal foi abatido, a carne está sendo utilizada para alimentação, aquele couro é curtido e é usado em diferentes segmentos da economia, como calçados, bolsas, roupas e etc., né? E por que essa imagem está caminhando dessa forma, Fernando? O que fazer para reverter esse quadro? Porque daqui a uns dias, se isso continuar, daqui a um dia nós não vamos ter demanda para couro mais. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês também, Tejon, Antônio da Luz, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Bom, a carne, couro, né, o boi, ele abastece diversas indústrias, né? Tem a indústria da gelatina, tem vários subprodutos que saem do boi, mas basicamente a gente está falando da mesma cadeia produtiva que a cadeia da pecuária, né? Da bovinocultura de corte. O que acontece? Durante muito tempo, né, tudo que a gente exportava, principalmente na carne, os requisitos para se acessar mercado, eles eram puramente sanitários, né? O país, o Brasil e as nossas indústrias tinham que garantir que esse produto que está sendo mandado para o mercado não está levando nenhuma contaminação, nenhum risco sanitário, né? O que mudou de algumas décadas para cá é que essa agenda do clima, de forma geral, ela começou a entrar no setor privado, assim como entrou nos governos, né, mas no setor privado também. E tem duas coisas que foram, ao longo do tempo, conceitos que foram sendo estabelecidos. Primeiro, que florestas são essenciais para a manutenção do clima no planeta, e segundo, é que a produção de commodities, principalmente em países tropicais, são um driver de desmatamento, né? E aí você tem alguns lugares que estão numa pressão muito forte. Você pega o Sudeste Asiático com óleo de palma, por exemplo, algumas regiões da África com cacau, café, mas aqui no Brasil o problema é soja e pecuária, e aí pecuária mais na Amazônia, soja mais no Cerrado, mas
Dentro do setor privado, né, as empresas, os compradores, eles foram incorporando essa agenda do clima na forma de compromissos de desvincular cadeias de commodities do desmatamento. Então, os grandes compradores hoje do Brasil, né, a gente está falando de centenas de empresas varejistas, de processadores, de indústrias com compromissos públicos de desvincular a sua originação de matéria-prima do desmatamento. Então, o cara assume esse compromisso lá fora e ele vem aqui em cima da trader de soja, em cima do frigorífico e em cima do curtume também. Né? Como é que eu demonstro que o produto que eu estou comprando não vem do desmatamento? E aí é que começa toda a discussão de como controlar isso. Ou seja, a gente, além de hoje ter que dar garantias sanitárias, a gente tem que somar garantias ambientais a essas garantias sanitárias para acessar mercado. É importante notar que essa demanda toda ela começa no setor privado, com essas empresas multinacionais que têm risco de reputação, que têm, né, ações abertas, mas isso hoje também está chegando em regulamentações oficiais. E a Europa é o primeiro grande mercado que baixou uma lei lá que não vai importar mais nada que venha do desmatamento, né, de commodities. Então, o Brasil é um grande produtor, é um grande exportador, a gente tem que responder à altura, né? E por isso que a gente está, como a BIEC, essa é uma das nossas prioridades, é trabalhar a rastreabilidade na cadeia da pecuária para justamente dar essa garantia de uma produção sustentável para esses clientes, porque o que acontece hoje é que a gente tem duas realidades paralelas convivendo no campo. A primeira de uma pecuária que se moderniza, que é cada vez mais eficiente, sustentável, tecnológica, reduz emissões, e ao mesmo tempo você tem uma realidade na fronteira, principalmente na Amazônia, de desorganização fundiária, onde o boi é usado para ocupar a terra pública, e aí a primeira coisa que você vê depois do desmatamento é pasto de boi. E aí como é que você dissocia uma coisa da outra, né? Então é sobre esse controle que a gente tem que ter para dar essa resposta para o mercado. Legal. Tejon? Obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Antônio. Fernando, parabéns pela tua lucidez. Executivos do agronegócio que vão ao futuro atuam com a tua lucidez. E o que você está falando, coincidentemente, eu estou falando com vocês aqui de Sorriso, Mato Grosso, nesse momento, chegando de Alta Floresta, nortão do Mato Grosso, onde eu estava numa reunião com pecuaristas e também com a presença da JBS, que é a maior empresa de proteína do planeta Terra. E lá fiquei sabendo de uma operação extraordinária em Colíder, aqui próximo, onde nós temos o melhor couro do mundo, com clientes como Louis Vuitton e companhias desse tipo. E nesse encontro entre os pecuaristas e a própria JBS, o que fica evidente é o que você falou. Doravante, não basta você ser sustentável, você precisa parecer e vai precisar de rastreabilidade. E eu vi o plano que o executivo da JBS, o Tyson, apresentou, de hoje, 14% dos seus fornecedores em cria, recria e engorda, rastreados com rastreabilidade, e até 2026 eles terão 100% do seu supply chain, todos rastreados com os padrões ESG. E aí eu perguntei, mas e aí, como é que fica o produtor, né? Porque como você bem colocou, não é só o aspecto sanitário, não é só o aspecto da própria atividade em si da pecuária. Entra em ação um tema que é meio ambiente, clima, e esses fatores todos ESG. E ele me disse, olha, nós estamos apoiando gratuitamente, criamos lá o Escritório Verde, esse é o nome que eles deram, para dar suporte aos produtores se organizarem com relação ao CRA, ao CAR, com relação ao PRA e com relação a uma coisa que aqui na fronteira, né,
tem muito que é o assunto dos embargos, que são as questões não bem definidas das limitações das propriedades com relação a terras devolutas ou terras indígenas, etc. Então, a companhia está se colocando à disposição gratuitamente para orientar os produtores. Aí eu perguntei por que estão fazendo isso, e ele me disse algo óbvio, porque nós precisamos de fornecedores totalmente positivos sob o ponto de vista do aspecto ESG. Então, o que eu passei a ver, e conversando com eles mais detalhadamente, é que todas as cadeias produtivas, todas, serão obrigatoriamente, nós teremos que mostrar este mundo. Agora, quando a gente conversa com pecuaristas, é o que você também falou. Eu conversei, um deles, com quem eu estive muito tempo conversando, o Celso Bevilacqua, foi presidente da Acrimate, é um homem com uma qualidade tecnológica avançada. Ele falou, é isso, nós temos que atuar desse jeito, nós já fazemos muita coisa e a gente ainda não comunica isso. Então, eu creio que o que vai acontecer é, inevitavelmente, um trabalho desse tipo. A companhia essa, por acaso, eu estava lá com eles, está realizando isso, e nós vamos precisar comunicar ao mundo, não é, Fernando? Que nós já fazemos algo sensacional, porque na história das commodities, café já foi considerado totalmente vilão. O ovo já foi considerado totalmente vilão. Tem muita coisa na história que é considerada vilão e depois vem a ciência, a tecnologia e rever esses fundamentos. E no nosso caso, significa mostrar ao mundo que nós temos a melhor agricultura regenerativa do mundo. E, inclusive, gostaria de colocar aqui algo que vai ser informado ao país agora, no dia 22 de novembro, que é o plano de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas num projeto de se transformarem, idealmente, em integração lavoura, pecuária e floresta. Quer dizer, o Brasil vai dizer para o mundo que muito longe de cortar árvores, o Brasil, onde produz alimento, está plantando árvores. Ou seja, esse é o desafio. É um desafio de líderes e é um desafio de estratégias de comunicação do Alavante. Tejon, esse caso que você citou, né, lá de Alta Floresta e Colíder, o que as empresas estão fazendo, assim, esse trabalho dos frigoríficos começou lá em 2009, né? Eu entrei na BIEC com essa demanda porque 2009 foi o ano em que o Greenpeace lançou um relatório que chamava a Farra do Boi na Amazônia, que implicava esses compradores de carne e de couro no desmatamento. Foi quando surgiu os primeiros termos de ajuste de conduta entre frigoríficos, o Ministério Público Federal. E a verdade é que até 2009, assim, o frigorífico olhava ali a lista de embargo do IBAMA, a lista, né, do trabalho escravo, mas ninguém tinha noção do seu fornecimento, né, dentro da Amazônia, de colocar isso no mapa geograficamente e analisar o risco socioambiental. E a gente começou a fazer isso em 2009, né? E o que acontece? A gente teve uma evolução muito grande nesse processo. Hoje todo mundo tem esses fornecedores mapeados, entende perfeitamente onde está esse fornecimento na Amazônia, mas o problema sempre foi que essas demandas vieram de cima para baixo, né, do mercado para os frigoríficos, do frigorífico para o produtor, e sempre foi baseado na exclusão, ou seja, o cara tem desmatamento, eu não compro, ele não tem cara, eu não compro, ele está na lista, eu não compro. Você vai jogando um monte de gente para fora de uma cadeia normal de comercialização, o que é uma estupidez, porque o cidadão continua lá naquela paisagem, precisa viver, ele não vende boi para você, vai vender no matadouro municipal, vai passar para o vizinho, enfim. E hoje a ideia é que como é que a gente inverte isso e começa a trabalhar com inclusão e com incentivo, né? O Escritório Verde da JBS faz isso, ou seja, é o frigorífico hoje que ajuda o produtor a entender um caminho jurídico e administrativo para ele se regularizar e voltar para dentro da cadeia. Esse é o primeiro passo. A gente está falando de uma grande massa de produtores que podem ter alguma inconformidade, mas que eles têm a possibilidade de se regularizarem. O que é o ilegal mesmo, que está lá grilando uma terra indígena, é uma minoria muito pequena dentro do universo da cadeia. E isso também precisa ser comunicado,
né? Então, esse boi lá do grileiro eu não quero e não preciso dele. Agora, todo o resto a gente precisa trabalhar para trazer esse cara para dentro. E trazer esse cara não só nesse apoio na regularização, como no apoio em tecnologia de produção, em fazer ele ter uma produção mais eficiente, mais lucrativa, você dar assistência técnica, trazer investimento para essas regiões, né? E, de fato, a gente ter como visão de futuro esses clusters de pecuária sustentável no entorno desse parque industrial instalado, onde está todo mundo regularizado e com uma produção de baixo carbono e rastreada, tá? Então, essa é a visão com que a gente trabalha, e as indústrias já estão se mexendo para isso, né? O outro ponto que eu queria tocar é que, assim, esses grandes exportadores brasileiros que têm esses compromissos, né, de fazer esse controle na cadeia, eles também têm compromissos de reduzir emissões, e grande parte das emissões também está na cadeia, né? E eles vão ter que começar a privilegiar esses produtores que, de fato, estão melhorando a sua produção, ou seja, com técnicas de pecuária, agricultura regenerativa, com integração, com reforma de pastagens, porque esse é o cara que também está reduzindo emissão e reduzindo impacto. Então, de alguma forma, o mercado vai puxar essa eficiência na cadeia, como, aliás, tem puxado nas últimas décadas. Antônio da Luz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde, Marcelo, Tejon, e uma boa tarde muito especial ao nosso convidado, Fernando Sampaio. Fernando, eu tenho a minha dúvida, ela vai no sentido da fala do Tejon, só que eu queria aprofundar num ponto. Nós temos toda uma questão de comunicação que estamos devendo, que temos que melhorar, enfim, para mostrarmos de fato que somos quem somos e como fazemos as coisas, porque fica muito claro que nós temos o entendimento da nossa realidade e lá fora há um entendimento diferente. Se isso foi construído a propósito ou acaso, é irrelevante. O que importa é que nós temos sim uma imagem a ser construída lá fora. E nessas identidades a gente se preocupa muito com as questões de parecer, com processos sustentáveis, etc. Mas a gente ouve muito pouco falar em marca. E a BIEC é uma entidade muito importante, seguramente uma das mais importantes do agronegócio brasileiro. E eu sei que vocês têm trabalhado para abrir mercados, para que mais pessoas no mundo tenham acesso aos produtos do Brasil, porque sim, existe toda essa questão ambiental, tem todo esse debate, que ele é importante, que ele é digno, que ele está pautado, tudo isso está certo, mas tem o debate da segurança alimentar também. Esse muito menos barulhento, esse bem mais silencioso e bem maior, o número de pessoas envolvidas é infinitamente maior. Só que nós estamos vendo a expansão da demanda por carne bovina no planeta, mas, ao mesmo tempo, nós ainda estamos aprendendo a importância de termos as nossas próprias marcas e colocar as nossas marcas no mercado internacional. Ao invés de vender o boi do Brasil, nós termos a marca A, B ou C. Sabemos que existem iniciativas bem importantes de algumas empresas, mas isso não me parece ser algo dado. Na tua avaliação, o que vocês acham sobre a construção de marca? Como é que a BIEC vê a formação de marcas e qual é o horizonte que vocês trabalham para que a gente tenha uma carne brasileira reconhecida lá fora, não só por ser brasileira, mas para ser da marca A, B ou C? Antônio, deixa eu tentar responder por partes, mas, assim, falando de comunicação em geral, depois eu até queria escutar o Tejon, porque a impressão que eu tenho é assim, o Brasil tem algumas coisas que ninguém tem, né? Se a gente pegar a agricultura de baixo carbono, código florestal, os ativos florestais que a gente tem, o país tem 60% do território conservado, ninguém consegue oferecer isso para o mundo, certo? E também é o país onde a gente consegue, de fato, atender uma demanda crescente de forma sustentável. Isso porque, se a gente usar
essa área de pasto toda, né, que tem sobrando e que poderia ser transformada em agricultura, e a gente consegue produzir nessa área e consegue aumentar a produção pecuária também com intensificação, a gente consegue atender toda a demanda global de forma sustentável. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu tinha um número aqui do Rabobank que nos próximos 10 anos o país vai expandir em 10 milhões de hectares a área de soja. Né? Só no Mato Grosso tem 15 milhões de hectares de pasto com alta aptidão para agricultura. Ou seja, a demanda de soja do Brasil inteiro cabe dentro do pasto de Mato Grosso e sobra pasto e dá para produzir mais carne ainda. Então, assim, isso aí devia ser o nosso cartão de visita, a nossa propaganda para o mundo inteiro. Né? Não tem nenhum outro lugar do mundo que você consegue, de fato, conciliar uma agenda de conservação e de produção como a gente consegue aqui. A dificuldade que eu vejo hoje é que quando a gente fala o Brasil é o mais sustentável do mundo, né? A gente está olhando um pedaço dentro da porteira, dentro dessa produção que a gente conhece, que é muito boa, mas a gente deixa de responder algumas perguntas. Por exemplo, como é que o Brasil vai acabar com o desmatamento ilegal? Né? Como é que o Brasil vai, de fato, implementar o Código Florestal depois de 10 anos, quantos por cento de cadastro ambiental você tem analisado, validado? Como é que a gente vai fazer regularização fundiária ou proteger os direitos indígenas? Então, a gente está querendo falar de uma coisa e os caras lá fora estão perguntando outras coisas para as quais as respostas ainda são muito vagas, né? E onde a gente tem pouca coisa para demonstrar. Então, eu vejo aí meio que vamos dizer, um lost in translation, né? Talvez está se perdendo aí no meio do caminho entre essas duas visões que se tem. Então, a gente precisa mostrar o que a gente tem de bom, mas a gente precisa também responder o que está sendo perguntado lá fora, né? E quando a gente fala de marca, assim, a BIEC tem a marca do Brazilian Beef, que a gente começou com a Apex lá atrás, e que hoje, né, é esse motor de promoção, mas a nossa comunicação ainda, dessa forma setorial, ela é muito ali com os importadores, né? Ela não chega nesse consumidor final, né? Nesses mercados que a gente atinge. Então, é mais fácil uma empresa querer fazer uma marca lá naquele lugar e ela assumir esse pedaço do que tentar fazer isso setorialmente, até porque isso sempre demanda muito esforço e muito recurso, né? Quando você quer fazer comunicação de massa assim com o consumidor. Não é minha praia, acho que o Tejão pode dar palpite aí, mas a gente de fato não chegou nesse nível. E o outro problema é que, assim, a maior parte do que a gente exporta ainda hoje na carne é commodity, são grandes volumes que acabam num intermediário, seja num atacadista que vai vender para o restaurante e às vezes o cara come a carne brasileira lá sem saber que está comendo. Ou é uma carne que virou um enlatado que também o cara come a carne brasileira, mas ele não sabe o que é, né? Você vê bresaola italiana sendo produzida com colchão mole brasileiro, é vendido lá como produto italiano. Então, a gente ainda é esse grande fornecedor de matéria-prima, de commodity, de volume, e isso, assim, construir essa marca direto com o consumidor exige, de fato, que você tenha um produto diferenciado que vai estar na gôndola lá com aquela marca sendo exposta. Tem algumas exceções para isso, né? Por exemplo, por incrível que pareça, a Escandinávia gosta muito da carne brasileira porque o padrão deles é uma carne mais magra possível, e o Brasil atende isso muito bem. Então, você vê lá, né, na gôndola, carne brasileira produzida a pasto, com esse tipo de comunicação. Mas são alguns nichos ainda que a gente tem entrando. E lá na Ásia, o padrão de qualidade de carne foi dado pelo Wagyu japonês, pela carne australiana, que é aquela carne toda marmorizada, caríssima. Então, assim, o australiano, o japonês vende num hotel de luxo, a carne brasileira está entrando num outro mercado, que é um mercado de massa para dona de casa que vai cozinhar aquela carne com arrozinho ali, servir num restaurante, numa cantina assim. Então, eu acho que é possível, mas assim, a empresa tem que ter uma estratégia muito clara de que mercado ela quer atuar e que produto que ela vai vender ali para trabalhar essa marca.
Ô, Fernando, eu acredito, dentro de alguns comentários aí que você fez, nós temos uma cultura muito arraigada aí de commodities, né? E vai demorar para a gente conseguir, primeiro, mudar essa cultura de vender por tonelada e começar a vender por grama. Segundo, fortalecer as marcas e trabalhar bastante a comunicação. E também romper barreiras tarifárias e não tarifárias que os países envolvidos fazem com os nossos produtos acabados para a gente continuar exportando o commodity, né? Então, isso são barreiras que nós vamos precisar vencer aí nos próximos 20, 30 anos. Agora, para isso, a gente precisa começar a trabalhar desde já, né? Agora, eu queria comentar mais alguns outros pontos do que você falou também, até para gerar mais discussão entre a gente. Eu estive conversando com um europeu há um mês atrás, quando eu estava lá na França, e ele disse uma coisa interessante, que era muito conciliador o tom dele, e que a gente não vê esse discurso na imprensa. Ele estava dizendo o seguinte: essa briga entre mercado europeu e Brasil por sustentabilidade, quer dizer, os brasileiros ficam dizendo o seguinte: pô, vocês desmataram 90 e tantos % e estão incomodando a gente e nós que temos 60% do nosso território preservado, vocês ainda estão criando caso com a gente, né? E ele me explicou um negócio muito interessante. Ele falou o seguinte: é verdade isso que você está falando. Só que, quando nós desmatamos em um passado distante, a gente não tinha essa consciência ambiental. E a Terra e o planeta chegou num ponto de gravidade. Por exemplo, ontem saiu uma notícia que o planeta, desde a área pré-industrial, ele conseguiu alcançar pela primeira vez 2 graus de temperatura acima do nível médio ontem. E a previsão, se nós não fizermos nada, é que isso vai chegar a 3 graus até 2050. Aí as pessoas levam essas questões climáticas para as questões políticas, aí fica aquele discurso de direita, de esquerda e tal. A grande questão é que os problemas climáticos estão aí, independente se é assunto de direita ou de esquerda. O Mato Grosso já replantou cerca de 5% da sua área de soja e a produtividade já está comprometida. Existem dados estatísticos da OCDE que nos anos 70 ocorriam 100 eventos climáticos extremos por ano e que agora está acontecendo 400 eventos extremos. E isso é 4 vezes maior em 60 anos, né? Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que gera uma discussão tremenda e a coisa sai do bom senso e vai para o radicalismo ou para a política que não constrói. Não sei qual visão que você tem a respeito disso. Marcelo, assim, a gente está sentindo os efeitos do clima aí na pele, né? Não é uma pauta de esquerda ou direita, né? O povo está sofrendo lá com a soja do Mato Grosso, vai ter quebra de safra, no Rio Grande do Sul com enchente, enfim. Tudo que tinham falado que era alarmismo está acontecendo, né? O que eu acho, primeiro, desmatamento tem que acabar, ponto. O agro brasileiro devia assumir essa pauta. Mas é desmatamento legal, ilegal, não interessa, desmatamento tem que acabar. Desmatamento ilegal se trata com comando e controle. Desmatamento legal se trata à base de incentivo e pagamento por serviço ambiental. E tem um monte de coisas na agenda entre ambientalistas e produtores que são consensuais. Por exemplo, implementar o Código Florestal, você destinar terras não destinadas, fazer regularização fundiária, essa agenda de pagamento por serviço ambiental, de carbono, de mercado de carbono, enfim. Tem um monte de coisa que dá para ir sendo trabalhada. E o agro brasileiro só teria a ganhar com isso, né? Todo mundo sabe que tem espaço de sobra para produzir tudo que precisa ou não precisa. E, ao mesmo tempo, em regiões florestais, no Amazonas, no Pará, mesmo no norte do Mato Grosso, é preciso trabalhar, de fato, um novo modelo de desenvolvimento.
né? Porque o modelo que a gente tinha é o que os militares inventaram na década de 50, que é baseado em garimpo, madeira, ocupar terra, né? Predatório e extrativista. A gente tem que entrar num mundo de bioeconomia e dar valor, de fato, para essa floresta em pé, seja com carbono, seja com produto da biodiversidade. Mas para isso era para ter, né, tá investindo em políticas, está investindo em pesquisa e desenvolvimento que permitam isso. A Embrapa nasceu lá em 73, hoje o Brasil é um dos grandes produtores do mundo, né? A gente tinha que estar hoje despejando um monte de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento da Amazônia para ter uma economia florestal pujante daqui 20, 30 anos, né? Então, assim, e não é porque a temperatura do mundo daqui a 50 anos, não, é a chuva que cai amanhã na lavoura que depende disso também. Exato. Tejon? Muito bom. Fernando, parabéns aí pela tua visão. O mundo mudou. E eu acho que agora estava na hora da gente criar um momento disruptivo, como o Ray Goldberg criou em 1950, quando ele estudou e compreendeu que a agricultura é um sistema envolvendo as tecnologias, a ciência que vem antes dela, o processamento, a agroindústria, McDonald's da vida, que vem depois dela. E agora o próprio Ray Goldberg coloca um novo termo, lá com seus 95 anos em Harvard. O termo que ele usa é sinônimo de agribusiness, é saúde. Então nós estamos num mundo que é um health business, é saúde. E a saúde do alimento e a saúde de como o alimento é originado. O alimento, a energia, esse é um mundo novo que a gente tem pela frente. Então, quando falamos da cadeia produtiva da carne, da proteína animal, da carne bovina, essa saúde passa a ser não apenas aquela saúde que a gente tinha na gôndola do supermercado, na marca, ou do açougueiro, né? O querido açougueiro do meu bairro, que ao lado do farmacêutico eram as duas pessoas mais confiáveis do bairro, o açougueiro e o farmacêutico. A gente precisa passar a mostrar essa saúde na originação. E isso, ao contrário de ser um problema, é uma oportunidade maravilhosa para o Brasil. Por exemplo, a ministra Marina Silva falou agora há pouco, há 2 semanas atrás, que no Brasil apenas 2% do agronegócio atua erradamente. 2%. Ministra do Meio Ambiente. E se tem alguém que o pessoal ambiental do planeta Terra ama, é a ministra Marina Silva. Ela falou isso. E eu não vi ninguém repercutindo isso. Serasa fez um estudo sobre o score ESG, com 10% de produtores rurais que pediram crédito no ano passado, avaliando o padrão ESG deles, e deu apenas 1% fora do padrão ESG. Então, eu acho que nós temos aqui um certo problema, me parece uma certa síndrome de vitimização. Ou seja, quando a ministra do Meio Ambiente diz isso, 2%, quando um Serasa Experian, uma companhia internacional, diz 1%, está nos faltando, eu creio, meu caro Fernando, a comunicação disso. Porque se nós formos esperar para comunicar o que temos de positivo, quando tudo estiver perfeito, imagine, a Colômbia não ia falar do café dela enquanto não estivesse lá tudo perfeito. A Itália não iria falar da gastronomia dela enquanto não tivesse tudo resolvido com a máfia. Se nós fôssemos cobrar tudo, ficar perfeito, para falar do que fazemos bem, nós nunca iríamos falar bem. Então, Fernando, está na hora da gente dizer para o mundo da importante originação tropical brasileira e o quanto isso é espetacularmente importante para o planeta todo e como nós fazemos isso. E, aliás, fazemos isso com uma característica muito interessante. Nós somos todos aqui descendentes de gente de todos os países do mundo.
reunidos aqui, como bem o Marcelo abriu, falando da consciência negra, um país que não tem nenhum sentido de ter racismo, porque aqui nós somos uma mistura de todos. Portanto, este país aprendeu a fazer algo que o mundo quer. Então, Fernando, está na hora da gente pegar esta oportunidade e trabalharmos com ela de uma maneira muito decisiva. Nesse sentido, eu sei que vocês na ABIEC têm uma vontade muito grande de atuar, e enquanto as marcas não chegam, meu caro gaúcho, amigo, estimado Antônio, enquanto os empresários não fazem as marcas que deveriam fazer, não é? No mínimo, nós temos que mostrar ao planeta a originação tropical, regenerativa brasileira, que é simplesmente um patrimônio do planeta Terra. Como nós desperdiçamos esta coisa linda que nós fazemos. Fazemos o que o mundo quer, mas não comunicamos que nós fazemos o que o mundo quer. Fernando, o que tu acha que não está na hora, não, da gente partir para cima disso e passar a dizer exatamente o que o mundo quer ouvir da gente e a gente não está falando? Não, eu concordo em gênero, número e grau, Tejon. Assim, de fato, o que a Marina falou, né, o que o Serasa fala, não é baseado em dados, né? Tem estudo científico falando isso, né? Mas, por outro lado, assim, a gente tem, e a ABIEC fez esse mapeamento, se você olhar essa questão puramente de risco socioambiental, nas cadeias de commodity, elas estão localizadas em algumas geografias bastante específicas. A gente sabe onde o problema está, certo? Então, que é 2% na média, tem lugar que é 0, mas tem lugar que pode ser 20, e pode ser mais, né? E a questão não é apenas a gente se comunicar sobre isso. Esse risco, de fato, é pequeno, mas eu preciso ter instrumentos de garantia. Por isso a discussão da rastreabilidade. Não adianta só eu falar que eu não tenho, né, esses 2% dentro do que eu estou vendendo. Eu preciso demonstrar isso. E é por isso que a gente está trabalhando principalmente com o Ministério da Agricultura, e assim, não é que, olhando para o boi, né, não é que o Brasil não tem rastreabilidade, o Brasil tem rastreabilidade, né, só que é uma rastreabilidade que foi construída para fins de defesa sanitária. E é o que eu falei no começo, a gente está hoje discutindo como é que eu atrelo garantias ambientais nessa rastreabilidade. Isso demanda mudanças, novos sistemas, enfim. Mas da mesma forma que na parte sanitária eu tenho que ter o controle total dentro da fábrica, na cadeia, e demonstrar isso e certificar isso, na parte ambiental a gente também precisa ter sistemas que deem essa garantia. Então, assim, a comunicação é essencial, mas ela tem que estar atrelada nesse sistema de garantia, que é onde entra a discussão da rastreabilidade. O Fernando, pegando esse ponto seu e pegando o que o Tejon falou, existe um aspecto aqui que é cultural. Por exemplo, empresas de commodities e produtores de commodities têm um índice de sensibilidade à comunicação muito baixo. Então, Tejon, nós só vamos mudar isso aqui o dia que a gente caminhar na cadeia para a descomoditização, porque aí a sensibilidade à comunicação vai se tornar muito alta. Por exemplo, se você pegar uma empresa alimentícia como a Nestlé, como a BR Foods, como uma empresa de chocolate aí, Cacau Show, alguma dessas empresas de alimentos, essas são muito sensíveis à comunicação. E se você mostra valor na comunicação, ela paga caro por isso. Por exemplo, hoje de manhã eu estava lendo esse jogador do Palmeiras, que foi para a seleção brasileira agora, o Endrick, ele está se tornando um fenômeno de comunicação, porque ele é um menino de 17 anos, ele é sério, ele é responsável, ele não vai na balada, ele já deu entrevistas falando em espanhol e inglês, né? E ele está mostrando, e ele vai jogar no Real Madrid o ano que vem,
Então, ele está mostrando para o mundo e para as empresas de marketing que ele é um produto fantástico. E a New Balance já se antecipou e foi lá e fez um mega contrato com ele para ele ser o garoto propaganda da New Balance. Então, por exemplo, nós nunca vamos ver isso, uma trading tomar a iniciativa de contratar o Hendrick. Nós nunca vamos ver uma empresa de frigorífico ou de soja ou de milho ir lá contratar um grande esportista e tal. Porque a comunicação não está na essência, porque a essência do commodity é produtividade, custo baixo, escala e logística. Então, isso que eu estou falando é polêmico, mas é fato. Marcelo, só para não esquecer da história, lembre-se que na AgroSéries, com o Ney Bittencourt de Araújo, nós contratamos o Pelé, só para a gente não esquecer. Mas a AgroSéries era uma empresa que vendia marca, Tejon, ela não era de commodity. Ela era uma semente que tinha diferenciação e que vendia a força da marca. Agora, quando você vende soja, vende café, vende carne bovina, pegando a pergunta que o Antônio fez para o Fernando, né? Por exemplo, nós não vendemos a marca A, B ou C de picanha lá fora. A gente ainda vende a carne do Brasil. E a carne do Brasil foi o que o Fernando explicou. Ela chega, ela é processada, ela é transformada num produto italiano ou num produto qualquer, e aí o consumidor acha que aquela carne é italiana. Você aí, Antônio, é a sua vez de falar aí, amigo. Marcelo, eu quero, antes de fazer uma pergunta para o Fernando, trazer também um outro lado. Eu também estou alinhado, não tenho dúvida que as mudanças climáticas estão aí, as razões nós podemos discutir a exaustão, mas que elas estão aí. E para mim também está muito claro que quem mais se prejudica com essas mudanças climáticas são os próprios produtores rurais e as comunidades ribeirinhas. Eles são os que mais se prejudicam, porque são eles que perdem suas produções, são eles que perdem seus patrimônios, são eles que perdem. Então, a gente deveria, talvez, sentar também do outro lado da mesa, do lado que apresenta a conta e dizer, eu estou perdendo por causa das mudanças. E nós geralmente somos lembrados como vilões, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até estava trazendo aqui a conversa que você teve com um interlocutor que admite as nossas virtudes, mas que quando eles fizeram lá na Europa, os desmatamentos eram um outro tempo, só que ainda continua aqui gerando energia a partir de carvão, ainda nós temos um monte de problemas. Aqui no Brasil mesmo, o que é o nosso saneamento básico? Nós temos metade da população que não tem acesso ao saneamento básico, que é uma coisa que, do ponto de vista do ambiente e da saúde humana, é algo primitivo. Não ter é algo que nos remete a sermos primitivos. E do ponto de vista do meio ambiente, não ter a coleta adequada de lixo, não ter o tratamento adequado de lixo, ou seja, nós temos um monte de problemas nesse planeta. E eu acho que o agro ele é muito mais está muito mais próximo da solução do que causar mais problemas. E acho que ele é bastante prejudicado por essas mudanças climáticas. Daí, quando nós contabilizamos as perdas que estão acontecendo no Brasil nesse momento, a maior delas estão dentro das produções agropecuárias. Então, um estudo da OCDE mostrou que a quebra por problemas climáticos no mundo hoje, em média, feito em 8 países, é de 15,7% ao ano o prejuízo. Então, é muito sério isso que você está falando. Então, eu acho que esse dado reforça o nosso entendimento de que, sim, temos problemas, sim, temos coisas para resolver, mas são aqueles 2% que a ministra Marina falou. Temos uma questão, Fernando, de desmatamento ilegal, isso é caso de polícia, né? Acho que o agro tem que combater com toda a força e veemência e se posicionar contra todo e qualquer tipo de desmatamento que seja ilegal, porque isso prejudica o meio ambiente, isso prejudica a imagem do Brasil lá fora e prejudica a imagem do agro.
termina muitas vezes não fazendo uma desassociação necessária entre os problemas por justamente a falta de não de um posicionamento, porque eu acho que as entidades já se posicionaram disso mais de uma vez, mas se posicionar de uma maneira que não haja dúvida que aquele grito de gol que o pipoqueiro sabe que foi gol, estando lá do lado de fora mesmo, não estando enxergando pelo barulho que aconteceu. Ou seja, talvez a gente precise reposicionar um pouco. Então, eu admito que nós temos uma série de questões para a gente avançar, mas eu não gosto da vilania que muitas vezes os produtores são tratados. Agora nós estamos indo para uma COP e eu tenho a mais absoluta expectativa de que, de novo, nós seremos tratados de uma maneira inadequada. Isso parte do problema é nosso, porque nós não nos comunicamos bem, é verdade, mas também eu acho que tem algumas más intenções em relação ou falta de paciência e falta de vontade com os produtos brasileiros. Mas eu queria trazer a conversa também por uma questão que tenho certeza que muitos produtores eles estão interessados em saber, Fernando, que é a respeito dos preços. Nós tivemos nós não tivemos um bom ano de exportação, nós tivemos uma China tendo uma série de dificuldades. Durante boa parte do ano, ela esteve importando menos do que o ano anterior, não necessariamente os nossos produtos, mas o resultado geral da China, agora que veio para o positivo. Tivemos uma série de dificuldades, e isso nos ajudou, nos pegou justamente num ciclo pecuário onde tínhamos um abate de fêmeas bastante elevado, e mudamos completamente os patamares de preço. Vocês da BIEC, que estão todos os dias abrindo novos mercados, estão conversando com os consumidores lá fora, estão sentindo o pulsar da demanda, diante dos riscos de recessão que nós temos lá fora, como é que vocês estão sentindo? Lógico, não estou pedindo para que você crave o que vai acontecer com o mercado, né? Nem nós que somos economistas nos arriscamos, não quero te botar numa fogueira, mas o sentimento de vocês é de que o pior já passou, o pior está por vir, o que vocês estão sentindo quando conversam com os compradores lá fora? Antônio, de fato, o ano passado ele foi meio fora da curva, né, na exportação, porque você teve muitas coisas juntas acontecendo, né, e assim, a China tem hoje um peso muito grande, né, ela é mais de 60% do que a gente exporta, então tudo que acontece lá influencia muito, né, então esse ano a gente tem um problema de câmbio, que deixa a exportação mais difícil, uma demanda chinesa que foi menor do que foi no ano passado, e esse ciclo pecuário e tudo acabou coincidindo e reflete nesses preços aí ao produtor. Isso, assim, pelo que a gente entende, ainda dura até o comecinho do ano que vem, né? A gente espera uma recuperação aí no ano que vem, mas o fato é que tem mais oferta que demanda. A não sei que se tivesse uma aceleração, e está acontecendo, né, no mercado interno, uma retomada também, e o mercado interno é 70% também da produção, né? Então, a gente espera que o Brasil melhorando um pouco, né, crescendo um pouco, isso vai ajudar, mas essa saída do ciclo pecuário no comecinho do ano que vem, né? O que a gente tem tentado focar é diversificar mercados. Então, estamos aí abrindo algumas coisas, né? O México, Indonésia, e não só para carne, né? Tem mercados que a gente vende carne industrializada, mas não vende carne in natura, ou vende carne in natura, mas não vende tripa. Então, a gente está tentando de fato diversificar não só em número de mercado, mas tipos de produto que a gente acessa em cada mercado, né? E isso ajuda o frigorífico a trazer equilíbrio, né? Porque o frigorífico, na verdade, é uma indústria de desmontagem, né? A gente desmonta o boi e tem que achar o melhor mercado para cada pedaço. E aí tem coisas que demoram mais, outras menos, mas a gente está nesse esforço aí de diversificação. Amigos, o nosso tempo já está chegando ao final, mas tem um assunto muito importante que eu queria fazer uma rodada aqui para a opinião de nós quatro aqui, para o público que deve estar ansioso para ver a nossa opinião.
nós tivemos a vitória do Javier Milei na Argentina, e o Milei é contra o Mercosul, de uma certa forma, ele não é favorável ao Mercosul, ele é favorável à dolarização da economia, ao fechamento do Banco Central, e ele tem algumas propostas que ele quer mudar lá, de uma certa forma, radicalmente, os rumos da Argentina, uma privatização bastante intensa, e com isso, muita coisa já está acontecendo no mundo. Por exemplo, hoje as bitcoins estão subindo 2%, porque ele é um defensor da moeda digital. Essa moeda já subiu em novembro, se não me engano, mais de 30%, né? Por vários desses fatores. Então, queria ouvir vocês o que esse novo presidente da Argentina, que é um importante país de agronegócio, é um grande cliente do Brasil e eles também são grandes fornecedores nossos, né? E qual a visão de vocês, o que muda nessa relação Mercosul e nessa relação Brasil-Argentina? Começo com você, Antônio. Rodada rápida, Antônio. Tá bem. Marcelo, eu, em primeiro lugar, quero desejar toda a sorte do mundo para o presidente eleito da Argentina, que ele faça um excelente mandato e que ele conduza o país para uma situação melhor do que ele encontrou e que, quem sabe, a gente tenha aí uma vizinhança se desenvolvendo mais, nós ajudando no nosso desenvolvimento também, e que possamos ter uma boa relação. Em primeiro lugar, a questão do Mercosul, tá? Eu também acho que o Mercosul é uma coisa disfuncional. Por exemplo, o Mercosul ele surgiu, foi feito em 91. Até hoje, nós temos que fazer imigração para entrar nos países. Nós não conseguimos transacionar pessoas nós vamos nos locomover como pessoas e fazer transações diretas e livres com tranquilidade, como se um bloco fôssemos, porque nós, de fato, nós não somos. Por exemplo, se eu tenho peças de máquinas agrícolas mais baratas no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, eu não posso ir lá comprar. Se eu lá comprar 2 pneus, botar em cima da caçamba da minha caminhonete, entrar no Brasil, eu sou preso. Se eu comprar defensivo agrícola lá, eu estou cometendo um crime, sendo que a maior parte dos defensivos que lá são vendidos são fabricados pela indústria brasileira. Então, nós não conseguimos fazer um acordo comercial que ficasse funcional. Em parte, isso se deve às nossas economias serem muito distintas. Nós somos países irmãos do ponto de vista cultural. Eu que nasci e cresci e vivo no Rio Grande do Sul, estou aqui do lado do Uruguai, do lado da Argentina, a nossa cultura é muito parecida, muito parecida. E eu adoro ir para Montevidéu, adoro ir para Buenos Aires. Agora, do ponto de vista econômico, nós somos muito diferentes. Números que para o Brasil fazem sentido, para o Uruguai pode ser um número absurdo. Então, nós temos um problema de assimetria que é muito difícil de resolver. Eu acho que nós deveríamos tentar o Mercosul, mas os países deveriam ser livres para fazer acordos comerciais bilaterais de maneira direta e não ficar perdendo tempo do jeito que nós estamos, enquanto as nossas assimetrias não se resolvem. Segundo ponto, eu acho que a inflação, as propostas do Milei são todas off-label, são todas coisas assim fora da prateleira, são coisas bem diferentes, só que a situação da Argentina é bem diferente. E talvez, para controlar a inflação da maneira mais rápida, passe por um processo de dolarização. Só que para fazer a dolarização da economia argentina, primeiro tem que ter dólar. E para ter dólar, eu tenho duas formas de atrair dólares, além daqueles que já existem, né? Eu tenho que ou trazer investimentos para o país, ou exportar. A Argentina está com uma credibilidade muito baixa, vai ser difícil trazer investimentos, seja em carteira, seja investimentos diretos. E a segunda forma é exportando. O exportar te traz dólares. E nesse contexto, eu acredito que há um risco bastante grande de cair as retenções. E se cair as retenções dos grãos, nós teremos um crescimento da produção argentina aqui do nosso lado muito grande, e se eles venderem, se caem as retenções, eles conseguem vender o produto bem abaixo do nosso, e ainda assim ganhar dinheiro, porque eles estão acostumados a pagar umas retenções muito elevadas. Então, isso pode trazer um componente de turbulência para os preços no Brasil,
quando elas forem tiradas, que ninguém sabe ao certo se serão e se serão quando, que assusta um pouco, Marcelo. Eu acho que o produtor brasileiro ele deve ficar atento a este movimento. Uma eventual caída das retenções pode dar uma chacoalhada bastante importante nos preços agrícolas do Brasil, sem dizer que é um gigante que estava adormecido, que vai voltar com toda a força. Obrigado, Antônio. Eu acho que sobrou pouco assunto para o Fernando e para o Tejon, mas 1 minuto para cada um aí, por favor. Fernando. Bom, eu não vou me atrever muito a dar palpite na Argentina, porque... Mas, assim, eu concordo com o Antônio que, pelo viés liberal dele, as retenções podem cair. No caso da carne, a safra você planeja de um ano para o outro, né? Mas na carne o rebanho leva 4, 5 anos para se recuperar, mas pode ter uma influência também. Eu só queria deixar um recado final aqui. Não, você ainda vai ter... nós vamos fazer um recado final. Pode segurar ele aí um pouquinho, então. Tejon, você... Então bom, meus caros amigos, eu tenho uma irmã que mora na Argentina, tenho sobrinhos argentinos, eu desejaria que eles pudessem ter realmente um programa de vida melhor. Peter Drucker disse, não existe país subdesenvolvido, tem país subadministrado. A minha visão, eu não creio que este presidente que está lá agora tenha condição de fazer uma administração, mas eu fico aqui com as palavras do Antônio. Ele é um economista e o que ele falar eu vou seguir. Legal. Antônio, vamos fazer a nossa rodada final, então? Começamos com você. 1 minuto aí, Antônio. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, agradecer muito a presença do Fernando aqui conosco, foi bastante rica a sua participação. Fernando, muito obrigado. E eu quero desejar que nós tenhamos um clima melhor do trópico para baixo, com o fim das chuvas, com os rios descendo. A situação está muito grave no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Ao passo que está muito grave a falta das chuvas do trópico para cima, e oxalá que nós tenhamos se não uma solução completa, pelo menos uma amenização desse quadro. Obrigado, Antônio. Fernando, você. Eu estava lembrando aqui, eu fui em outubro agora para a Alemanha, na Anuga, que é a maior feira de alimentos lá, né? E eu estava vendo os resultados de pesquisa de tendências do setor de alimentos, e tem 2 coisas que eu queria trazer aqui. A primeira é que, né, eles falaram lá de uma tendência, que é um conceito que é positivamente imperfeito, né? Todo mundo tem problemas em suas cadeias de fornecimento, e assim, é muito melhor, em vez de você fazer um greenwashing e falar, não, eu sou sustentável, quando não é você ser transparente sobre o quanto você está melhorando. Essa é uma das tendências que foi apontada lá. E a outra, que o Tejon me lembrou aí, sobre agricultura regenerativa, é que muitas das marcas de alimentos estão lançando rótulos, né, marcas onde eles fazem alguma conexão com a produção num sentido positivo. Algumas em relação a clima, outras em relação à agricultura de precisão, mas de todos os lançamentos do ano passado, 40% dos lançamentos de marcas de alimentos que faziam essa menção à agricultura falavam de agricultura regenerativa. Foi um crescimento de mais de 80% de um ano para o outro, de marcas de alimentos falando de agricultura regenerativa. E esse, eu acho que é um ponto que o Brasil pode explorar muito, né? Desses lançamentos todos, só 5% foi na América Latina. A maior parte está nos Estados Unidos e na Europa ainda. Mas é um ponto para ser explorado. Legal. Ô, Fernando, obrigado aí pela sua presença. Você engrandeceu em muito aqui o nosso programa, e as portas do Conexão Campo Cidade estão sempre abertas aí para a BIEC e para você, tá? Muito obrigado aí pela presença. Tejon. Obrigado, Marcelo. Prazer estar com você, Antônio. Fernando, parabéns pela tua visão, teu trabalho. Eu só tenho uma sugestão, que seria, então, como síntese desse nosso papo, Fernando, você levar lá para o Antônio, para a BIEC, é a seguinte visão: em vez de somente Brazilian Beef, seria Brazilian Healthful Regenerative Beef. Why not? Assume de vez, Fernando. Um abraço.
Obrigado aí, Tejon. Eu queria agradecer os nossos ouvintes e espectadores. Uma dica dessas de graça, hein, Fernando? Pô. Eu quero agradecer os nossos espectadores que nos assistiram. Quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que o nosso programa continue crescendo e possa cumprir os objetivos maiores de unir o público urbano e o público rural. O meu recado final aqui é: amanhã eu vou embarcar num navio para fazer uma palestra num evento maravilhoso que vai ser um encontro das mulheres cooperativistas. E há uma previsão de quase 3.000 mulheres nesse navio, que vai discutir os principais pontos do cooperativismo, da agricultura, dos negócios agro, a competitividade do setor, e eu terei a honra e o privilégio de fazer o fechamento do evento. Então, parabéns para o Grupo Conecta, que está organizando o evento, parabéns para as mulheres cooperativistas que estarão lá nesse navio, e a semana que vem eu espero fazer um resumo aqui do evento para comunicar com o nosso público aqui. Obrigado aí pela presença de todos, um abraço, boa semana e saúde. Obrigado.